Olá a todos, aqui é Ademar Solon. Vamos começar a aula número 1 da catequese litúrgica da missa. Para isso, vamos invocar o Espírito Santo para nos ajudar nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, essa aula número 1 da catequese litúrgica da missa, nós vamos apresentar por que nós vamos dar essas aulas sobre a catequese litúrgica da missa, qual é o objetivo, né? E no que vai se compor essas aulas. Depois eu gostaria de também ir pedindo a vocês que, na medida do possível, fossem interagindo. Vocês que têm meu contato, podem ir mandando as perguntas, né? E na medida do possível eu vou respondendo aqui no grupo e no canal, para que todos tenham o conhecimento, né, mais abrangente. Agora, como eu estou me dividindo aí nesses 3 dias para essas aulas e as demais coisas que eu tenho que fazer, então pode ser que eu não responda de imediato e pode ser que eu demore um pouco a responder, mas com certeza eu vou responder a todos. Quem participa no canal do Telegram, logo lá acima eu coloquei uma enquete e quem participa no canal do Telegram, respondam lá a enquete, que é importante para a gente ir conduzindo daqui para frente. Bom, mas vamos lá. Catequese litúrgica da missa. Qual o intuito de dar aulas sobre a catequese litúrgica da missa, né? Sobre a liturgia da missa? Porque antigamente as pessoas, bem antes do Concílio Vaticano II, as pessoas não precisavam de aulas para entender o que está acontecendo ali, né? Todo mundo já tinha uma ideia, as missas eram celebradas totalmente em latim, só a homilia que o padre fazia na língua local, né, no português, e a leitura, né, as leituras, né, eram feitas em português e todo o restante era feito em latim, né, todo o restante do rito em latim. E as pessoas entendiam perfeitamente o que estava acontecendo ali. Ninguém tinha dúvida quanto à sacralidade do ato e todo mundo participava bem e mesmo sem entender a língua em latim, né, a língua latina, mas as pessoas conseguiam responder porque sabiam o sentido da resposta, né? Então não se tinha muita preocupação com isso. Depois que o Concílio Vaticano II trouxe para o vernáculo é a língua local, né? No nosso caso o português. Então quando a missa veio para a língua que se fala no país ou na região, então as pessoas começaram a negligenciar naquele ato, né? Porque as pessoas agora tiraram um pouco a sacralidade na participação, né? Depois tem a questão com relação à situação de que as pessoas começaram a estudar outras coisas, a ver a ciência e começaram a colocar a coisa científica, tentando colocar dentro da coisa sagrada, e isso não traz bons proveitos, bons frutos, porque a ciência se ordena ao sagrado e não ao sagrado à ciência.
Então, com todo o advento da modernidade, o que é sagrado, o que é de fé, o que é matéria das coisas espirituais, como não tem a comprovação, entre aspas, científica, material da coisa, como é a ciência moderna, né, hoje em dia, então as pessoas passam a diminuir as suas crenças e aderir às questões sagradas. Então, nós vivemos um desequilíbrio muito grande hoje em dia na, em quase tudo, né? Tudo pende muito para um só lado e as coisas não se ordenam mais a Deus. Então, isso também acontece na missa. Né? E as pessoas vão inserindo dentro do rito, né? As pessoas, eu digo, movimentos e os próprios padres, né? Alguns, né? Alguns bispos, eles começam a colocar elementos dentro da missa, que são elementos do mundo, elementos da materialidade, colocam dentro da missa e o que faz com que a sacralidade caia. E alguns fiéis caem nisso porque não sabem o que está acontecendo ali. Se os fiéis soubessem de verdade o que é a missa, o que está acontecendo ali, né, então as pessoas elas poderiam cobrar dos seus padres, dos seus bispos, uma sacralidade maior no rito. Né? Não permitiriam fazer determinadas aberrações que se faz hoje em dia nas missas. O povo, se conhecesse, não permitiriam que essas aberrações foram feitas. Né? Muitos movimentos e pastorais inserem determinadas danças, procissões, movimentos dentro da celebração e para ritos paralitúrgicos dentro da missa e até cobram que os padres coloquem isso, mas isso não está lá no regimento, vamos dizer assim, da missa. Né? Porque a missa tem um rito próprio, é um ritual próprio. Ela tem uma sequência litúrgica, ela tem o que pode e o que não pode, ela tem a regra de como deve ser feita a coisa. E isso não é inventado. Né? Isso foi deixado por Nosso Senhor Jesus Cristo, interpretado pela igreja e colocado no rito. Então, determinadas coisas não cabem na liturgia da missa, então não devem ser colocadas. Missa é missa. Né? Outros movimentos, vamos dizer assim, paralitúrgicos, eles são feitos à parte, sacramentais são feitos à parte. Então, não cabendo dentro da missa, não se coloca na missa. E se os fiéis conhecessem isso direitinho, eles conseguiriam cobrar dos seus bispos e dos seus padres uma sacralidade maior na missa e não sugeririam colocar determinadas coisas. Para vocês terem uma ideia, existe um grupo no Brasil que celebra missas para criança, claro, o padre também está envolvido nisso, e eles se vestem de palhaços, de super-heróis, de tudo fantasiados, inclusive o padre, né, fantasiado para envolver a criança. Então, se as pessoas que estão lá na celebração da missa, tentando ensinar as crianças a sacralidade, a criança vai entender, né, que o céu é um circo. E que o céu não é o lugar, não é o melhor lugar, porque se o céu é um circo, aqui nós temos circos divertidos, né, mais divertidos do que aquilo que eles fizeram lá e fazem essa aberração que chamam de missa, que é um sacrilégio. Também tem parques de diversões que eles se divertiriam muito mais e finda tirando o sentido real, não só da missa, mas de toda a fé católica. Por outro lado, hoje em dia se inventam de missa disso e daquilo, né? Missa de cura e libertação, missa dos devotos não sei do que, missa de afro, missa indígena, missa vaqueira, missa. Então, se deturpa muito a coisa e o que é o sentido perde-se, né? E a sacralidade vai se perdendo e o povo vai perdendo a fé, vai se desviando e vai caindo nas armadilhas do inimigo
e se perdendo. Então, uma liturgia bem feita, né, uma missa bem celebrada, só com o que ela deve ter, o povo consegue perceber e sentir Deus. Não sei se eu já falei aqui em alguma das aulas, mas acredito que não. Né? Mas se a gente divide o que é corpo, alma e espírito, então a gente usa o corpo, a alma e o espírito em todos os ritos, né, da nossa vida. E na missa a gente consegue sentir Deus, que é através do espírito, se a gente estiver concentrado e não cheio de parafernálias que desviem nossa atenção. Então, nessas aulas que nós vamos ter aqui sobre a missa, nós vamos começar a perceber, né, o que é a missa, né, qual o sentido dela, por que Nosso Senhor instituiu a missa. Depois, nós vamos saber se a missa é se é um ritual que pode ser mudado, né, se é um local de louvor ou se é um local de adoração, né, ou se ela é um sacrifício, ou se ela é um banquete, ou se ela é uma festa. Né? Nós vamos conseguir responder lá quando a gente estiver nas últimas aulas, todo mundo já vai entender se a missa é louvor, se a missa é adoração, se a missa é expiação, se a missa é um sacrifício, se é um banquete, se é uma festa, né? Se bom, tudo isso nós vamos responder à medida que a gente for vendo o passo a passo. Então, qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é a gente entender um pouco o que é o rito litúrgico, né, da missa, e a gente vai ver a missa parte por parte. Cada parte da missa nós vamos estudar um pouco aqui, para quando a gente for, qual é a intenção? Para quando a gente for para a missa, a gente conseguir aproveitar ao máximo cada momento daquele que a gente vive ali. Né? Então, por que do canto, né? Por que do silêncio, por que leituras, por que pão e vinho, o que é a transubstanciação, o que é o ato penitencial, por que a gente reza o Pai Nosso, por que a gente reza o Credo, por que é tanto senta e levanta e ajoelha, né? Os os movimentos que a gente tem que fazer durante a missa, né? Antes, durante e depois. Que movimento a gente deve fazer com o nosso corpo, né? Porque na missa, a gente, em todo ato litúrgico, mas na missa principalmente, o nosso corpo acompanha o nosso pensamento e é o que a gente profere de palavras, né? Ou com o próprio silêncio. O nosso corpo reza junto, tem que fazer junto. Né? A pessoa está lá em corpo, alma e espírito. Vou dizer assim para depois eu volto a explicar essa situação, essa que eu coloco de corpo, alma e espírito, né? É tudo junto, não se separa, mas para a gente entender, separamos os três, mas depois eu explico isso. Então, os movimentos, o que a gente fala, tudo tem que ter um sentido, né? Por isso, muitas vezes, o jornalzinho atrapalha, porque a gente quer ler aquilo que está no jornal e se a gente soubesse aquilo de cor, né? Ou a gente dissesse, né, sem estar lendo, a gente estaria de verdade respondendo, né? E quando a gente fica com o jornalzinho na mão, a gente fica tentando ler aquilo para dizer exatamente com aquelas palavras, e aí o nosso intelecto não acompanha, ele vai só no automático de ler. Né? E muitas vezes, até decorado, a gente vai no automático de responder, mas tudo aquilo tem um sentido. Né? Tem que ser respondido conforme aquilo que vai sendo, né, exposto pelo sacerdote. Depois, o que é a procissão de entrada, o cortejo de entrada, o cortejo de saída, aqueles paramentos todos, né? Porque aquelas roupas do padre, as roupas das pessoas que servem ali, né, dos acólitos, aqueles instrumentais ou paramentos que se utilizam, o cálice, a âmbula, o que significa tudo aquilo, né? O pão que é ázimo,
por que o pão ázimo, o vinho é vinho mesmo ou é suco de uva? Pode ser um suco de uva, né? Ou tem que ser vinho? Aquela cruz que entra, o evangeliário, os livros, né? Que, que servem ao altar ali como paramentos, né? O lecionário, o evangeliário, qual o papel deles dentro da missa, né? O bispo, o padre, o diácono, quais são os papéis deles, né? O altar, o ambão, a cadeira, esses locais dentro da igreja, todos os locais, né? Tem o átrio, tem a nave, tem o presbitério, o altar, o ambão, a cadeira, o próprio altar do sacrifício. O que são essas coisas? Que símbolos são esses, né? Então tudo isso nós vamos esclarecer aqui. Então, a gente tem muita coisa na missa, né? É 1 hora e meia que as missas são celebradas, e nesta 1 hora ou 1 hora e meia a gente tem muita coisa acontecendo. A missa é quando o céu toca a terra, né? E a missa, ela não é um teatro, né? Porque às vezes a gente fica participando da missa como se fosse um teatro. Cada um tem seu papel, ali estão os atores, né? Os cantores vão cantar, os leitores vão ler, o padre vai celebrar e as pessoas vão responder, vão levantar e sentar em determinado momento, e a gente fica achando que aquilo ali é um teatro. E na verdade aquilo não é um teatro. A missa, na sua essência, né, é a presentificação do sacrifício do Calvário. Ou seja, a missa, toda missa é a presentificação do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pela igreja, pelo seu povo, né? Então, o que é uma presentificação? É isso que a palavra diz, tornar presente. Então, na hora que o padre está ali na mesa eucarística com o pão e o vinho, aquele momento é o momento do sacrifício de nosso Senhor, o mesmo sacrifício que aconteceu na Sexta-feira da Paixão. Jesus Cristo morrendo na cruz é aquilo que se presentifica na hora da missa. Veja, na missa tem o corpo de Jesus Cristo, né, quebrado, ou seja, morrendo. Um sangue separado do corpo, que é o vinho que se transubstancia em sangue. Um corpo quebrado, um sangue separado do corpo, derramado. Isto é um sacrifício. O sacrifício de corpo e sangue de Cristo. Para quê? Para expiação dos nossos pecados. Por isso, a missa é o momento mais sublime, o momento mais sagrado que existe na Terra. O momento mais sagrado que existe na Terra é a Santa Missa. Então, por isso que a gente não pode ir de qualquer jeito, a gente não pode ir vestido de qualquer jeito, a gente tem que estar o mais puro possível, a gente diz que é em estado de graça, né? A gente não pode ficar de qualquer jeito na igreja enquanto se celebra a missa, um pouco antes, enquanto se celebra a missa, e um pouco depois, né? Tem um comportamento que os cristãos católicos têm que se prestar na igreja para o ato celebrativo da missa. Porque ali naquele momento está acontecendo a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais especificamente, a paixão e morte. Jesus Cristo morre na sexta-feira da paixão para expiar nossos pecados, para nos salvar, para tomar sobre si todos os pecados e com isso salvar toda a humanidade. Então, este contexto ele fez na sexta-feira, na quinta-feira santa,
naquela quinta-feira santa do passado, né, Jesus Cristo fez de forma incruenta. Ele disse, isto é o meu, partiu o pão, né, e disse aos discípulos, isto é o meu corpo, tomai e comei. E isto, depois deu graças, abençoou o cálice e disse, isto é o cálice do meu sangue, tomai e bebei. Este é o sangue da nova aliança, nova e eterna, ou seja, essa é a última aliança feita com Deus, não tem outra, porque teve a aliança com Moisés, a aliança com primeiro com Abraão, depois com Moisés, e ele foi fazendo alianças, né, com Noé, a aliança com Noé. Deus foi fazendo alianças e a última aliança é essa. Então, aquilo que Jesus Cristo fez, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, na quinta-feira, na sexta-feira ele fez de forma cruenta. Na quinta ele fez de forma incruenta. O que é incruenta? É sem dor, sem derramamento de sangue, sem dor, né? É o sacrifício sem dor. Na sexta-feira ele fez com dor, né? Ele entregou o próprio corpo, partiu para dar a todos, né? Para a salvação dos pecados. Ele tomou seu sangue, derramou seu sangue para todos, para muitos, né? Para a salvação de muitos. E a missa é a presentificação de tudo isso. Portanto, uma primeira resposta que a gente tem é o que é a missa? A missa é um sacrifício. É o santo sacrifício de Jesus Cristo. Aí vocês podem me dizer assim, sim, mas, bom, ele morreu, Jesus Cristo morreu naquela sexta-feira santa, aproximadamente 2000 anos atrás. Né? Então, lá 2000 anos, ele morreu. Como é que ele morre agora em cada missa de novo? Lembrem que a gente está separado do céu, da glória, da transcendência. A gente está separado. Né? E nós vivemos aqui na história, no tempo, que as coisas acontecem, como eu já expliquei por aqui, eu acho. As coisas acontecem na nossa vida. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, né? É assim que acontece, né? Manhã, tarde, noite, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Aqui na Terra é assim, mas no céu é tudo ao mesmo tempo. É um dia único, não tem ocaso, não tem noite, não tem dia, é único. Né? As coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, isto que liga a nossa vida aqui na Terra, né, na história, no tempo, no céu é diferente. Então, quando a gente vai à missa, a gente está celebrando, aliás, a gente está rememorando. O que é na celebração se diz assim, fazer isto, Jesus diz, fazer isto em memória de mim. O que é memorar, vamos dizer assim? O que é rememorar? Não é o sentido de lembrar, não. Não é no sentido de lembrar, é no sentido de viver aquele momento da mesma forma, perdão. Viver aquele momento da mesma forma, como se ele estivesse, como está acontecendo ali, na sua presença, na sua frente. Então, na hora em que a gente vê o corpo de Cristo sendo o pão e o vinho sendo transubstanciado no corpo e sangue de Cristo, e depois o padre quebra a hóstia consagrada para dar a nós, né? Naquele momento é a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, onde o sangue derramado quando o soldado coloca a lança, enfia a lança no seu coração e jorra água e e sangue, né? Por isso que o cálice, o padre coloca um pouco de água, né? Para lembrar essa água que derrama do lado de Cristo, para lembrar também a água do batismo, né? E depois a gente comunga o corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. Então, quando o padre quebra ali, é a morte de Jesus Cristo, o sangue derramado, tudo aquilo ali para expiar os nossos pecados. Os pecados que nós cometemos, quando isso acontece, eles são expiados. Né?
o sacrifício acontece para a expiação. O que é a expiação? É a eliminação do pecado. É quando a gente vai à confissão, né, que a gente se arrepende dos nossos pecados, vai à confissão e a gente recebe a absolvição, a gente vai para a comunhão, comungar o corpo e o sangue de Cristo. Porque é aquele corpo e sangue de Cristo que faz a remissão dos pecados. Aquela morte de Jesus na cruz foi para remir nossos pecados, para apagar, para que a gente pudesse ter contato com Ele e com Deus na glória. Sem essa remissão, não teríamos parte com Deus. Quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não terá parte comigo, diz o Senhor. Então, a missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara na nossa mente. Por isso que a gente não pode botar o som muito alto, muito batuque, não pode bater palma, não pode levantar os braços em louvor, porque apesar de ser um louvor a Deus, né, porque a morte de Cristo é um sacrifício agradável a Deus como não eram os animais. Mas a gente não pode estar fazendo essas bagunças todas dentro da missa, porque ali está a cruz e nosso Senhor está morrendo naquela hora. Imaginem, nós estamos na nave da igreja, olhando para o sacrifício, ali está a cruz. Nosso Senhor morrendo naquela hora e derramando o seu sangue por nós. E nós estamos no local onde estava, né? Estaria não, onde estava Nossa Senhora, o discípulo João e as outras duas Marias. Nós estamos contemplando, como Nossa Senhora contemplou a morte de seu filho, nós estamos ali naquele lugar, na hora da missa, contemplando a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, a gente não tem o mesmo sentimento que Maria teve naquela hora, nós não temos na hora da missa. Porque era um momento em que a gente deveria estar mais concentrado e entendendo o que está acontecendo ali. São Pio de Pietrelcina diz que se as pessoas soubessem o que é a missa e o valor que ela tem, seria necessário chamar a polícia para que eles contivessem o aglomerado e a quantidade de pessoas que iriam avançar para participar dela. Se as pessoas soubessem o que é a missa, a polícia seria chamada para poder botar ordem de tanta multidão que iria ver e participar na celebração. O padre celebrando a Eucaristia e o povo querendo entrar. Né? Isso São Pio de Pietrelcina disse, né? Mas as pessoas não entendem, porque primeiro elas nem imaginam, né? Ou não querem imaginar, ou não querem ver assim, de que o santo sacrifício da missa é o santo sacrifício do Calvário, o mesmo acontecendo naquele momento, presentificado. Porque como nós não podemos estar naquele momento, vendo nosso Senhor morrendo por nós, para a gente ter o atestamento disso, para a gente ser, como é que eu diria, testemunha, como a gente não podia ser testemunha daquele momento, nosso Senhor deixou este sacramento para que a gente pudesse ser testemunha agora, já na história, na sequência. Né? Ele fez o testemunho dos apóstolos, que todos eles fugiram, né? Só João que viu Nosso Senhor morrendo na cruz. Todos os demais desapareceram, né? Fugiram com medo. Então, para os apóstolos, Jesus Cristo fez no dia anterior, na quinta-feira. Né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será entregue por vós, para a remissão dos pecados. Né? Então ele usou todos eles de testemunha, já dando o seu próprio corpo, de forma incruenta, sem dor, no pão e no vinho, que ele distribuiu na primeira missa que teve, né? A primeira missa, que foi naquela quinta-feira santa. No outro dia, ele morreu de forma dolorosa, com dor, de forma cruenta. Ele entregou o seu corpo e sangue por todos. E depois, veja, quando ele ressuscita, lá nos discípulos de Emaús, ele partiu o pão e o entregou. Né?
Já era o protótipo do que é a missa hoje. E depois os apóstolos começaram a fazer essa que eles chamavam de início a partilha do pão. Mas no Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver numa próxima aula, já tem dizendo como era no ano 100, mais ou menos, cento e pouco, né, 160 e pouco, já tem alguém perguntando o que é que os cristãos fazem. E aí uma pessoa escreveu lá para esse rei que perguntou, escreveu dizendo o que é que eles faziam, né? E essa pessoa que escreveu isso, relata exatamente a missa como ela é hoje. Só que hoje ela é um pouco mais elaborada, porque tem os paramentos, né? Tem um cálice próprio, o rito está melhor preparado. Antigamente era nas catacumbas, não tinha como muito preparo, né? Hoje em dia a gente já tem um local, tem as igrejas, etc. Então, a primeira coisa que precisamos perceber e ver é que a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo presentificado, rememorado, né, ou memorado, né, atualizado. O atualizado é colocado na atualidade, naquele momento, o mesmo, né, o mesmo sacrifício. Não é atualizado como a gente usa vulgarmente, não. Atual é a coisa que eu trago para agora. Não. É modernizado, né? Não é modernizado, é o mesmo sacrifício, presentificado. Bom, então esta seria a aula de hoje, só para a gente ter um preâmbulo. A partir da próxima aula, a gente já vai vendo os preparativos para a missa, a procissão de entrada e por aí todo o rito, parte por parte, minuciosamente, para que a gente participe melhor da missa. Eu espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida, vão mandando aí da forma que for possível. E quem participar do canal do Telegram, quem estiver participando aqui no canal do Telegram, respondam lá a enquete que eu coloquei. Então, fiquem com Deus, Deus os abençoe. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.